A vida, como nós nos acostumamos a experimentá-la na Terra, terminou se transformando na celebração da ignorância. Cada vida que a gente experiencia por aqui, nós herdamos das nossas famílias e repassamos para as famílias que terminamos formando o mesmo padrão de um pacote, de uma ignorância transformada em assuntos, entre aspas, sagrados e importantes. E celebramos isso em muitos aspectos da vida, em muitos hábitos, de ir à igreja, ir ao centro, ir ao templo, ir essa coisa de pensar que o processo de espiritualização pessoal, você precisa deslocar seu corpo para ir a algum lugar e para se encontrar com alguém, para que algo surja disso como sendo espiritualização, isso é um engodo terrível. Mas nós fazemos isso. Somos acostumados a fazer isso desde criança, devido à herança do padrão de religiosidade que as nossas famílias nos passam com a melhor das intenções. Mas é a celebração da ignorância. E os conceitos de Deus, de felicidade, de infelicidade, de inferno, os valores que movimentam a vida da gente, tudo isso está nesse compêndio que termina fazendo parte do que a gente experiencia em cada vida. E como falamos na primeira noite, é dramático mesmo o estado da bagagem espiritual, das consciências particularizadas que tem jornadeado aqui na Terra desde que a espécie Homo sapiens se tornou a hospedagem para os espíritos reproduzirem nesses hóspedes o epifenômeno do eu humano, que já nasce escravizado a essa celebração de ignorância acumulada e ancorada na fé e na devoção. E o grande engodo é nós acharmos que isso é espiritualização e não é. Crença, conforto, vida simplória é uma coisa. Ousadia, aquisição de conhecimento, código de conduta filosófico pessoal com princípios e propósitos definidos, autoconhecimento, despertar espiritual, isso aqui é espiritualização. É quando sua consciência e seu coração se abrem para o todo. Aqui, as consciências e os corações são fragmentados, são segmentados, vivem da intolerância de uns para com os outros. Em resumo, é complicado. Mas é isso que nós achamos normal. É esse o modo de se viver na Terra que, entre aspas, é tido como sendo o correto, o conveniente, desde que você tenha medo de Deus e obedeça as coisas que são ditas como sendo as corretas, e você vai, aí surge o ser rebanho. E nós ontem falamos naquelas duas sensações esquisitas da gente achar que estamos dentro, nesse corpo, e o que se passa na nossa cabeça é obra de cada um de nós, quando não é bem assim. Descobrir isso, descortinar isso, é, de fato, o momento zero de uma nova maneira de se viver. Nessa nova maneira de se viver, algo que é muito presente na vida como celebração da ignorância permanente do ser humano, quando a gente vive entronizando a ignorância como sendo a tônica da nossa vida, surge o incômodo
existencial de diversas maneiras. A gente sente isso de muitas maneiras. Tem a sensação de que isso não vale a pena, de que isso aqui entra síndrome de estrangeiro, de não querer viver, de ir acumulando traumas. Sou pecador, sou isso, sou aquilo. Ai, meu Deus, quando eu morrer eu estou ferrado porque eu vivo pensando nisso, vivo pensando naquilo. Essas coisas todas. Esse incômodo existencial é o que nós, humanos, precisamos compreender, que ele é facilmente removido do horizonte da nossa vida no sentido de não infernizar a nossa experiência aqui na Terra. Por quê? Porque o incômodo, ele faz bem na medida em que é algo que nos tira da zona de conforto e nos convida ou nos obriga a ousarmos, a seguirmos adiante, a aprender a superar obstáculos. Então, assim, no âmbito da psicologia, o incômodo é um fator de progresso na vida. Se você não tem incômodo, você fica ali o tempo inteiro no contentamento permanente. Então, não é esse o problema. O problema é quando o incômodo se torna existencial, afeta profundamente a sua não percepção de um sentido de vida que efetivamente seja adulto. Aí você vai criar razões no imaginário infantilizado que lhe ajudem a suportar a vida. Aí lá vai a crença num Deus que se preocupa com o sofrimento do ser humano e que resolve todos os problemas do ser humano e blá, 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 e vai pagar dízimo disso, dízimo daquilo, vai para aqui, para lá, obedecer. De novo, o Mentalma eu criei para poder tratar desse tipo de incômodo, situá-lo bem longe do horizonte da minha vida, do meu psiquismo, e consegui fazer isso. Mas, de novo, outros incômodos a gente traz e apresenta no Mentalma como sendo obstáculos a serem removidos, para que exatamente você seja o gestor do processo da vida. Não mais celebrando a ignorância em tudo que você faz, mas sim dando um novo sentido a cada segundo da vida, para que você entenda que cada coisa que você faz tem a função de, tem o objetivo de, ter a finalidade de provocar um alinhamento de tudo que você sonha, de tudo que você almeja, daquilo que você fala, daquilo que você sente, daquilo que você faz, onde você põe o foco da sua consciência, é quando você está plenamente alinhado. Pelas razões, pelos princípios e pelos propósitos que você mesmo escolhe. É criação sua. Quando você faz isso aqui, e o Mentalma convida, explica o porquê da gente fazer isso aqui, você se torna o piloto da sua própria existência. Não é mais a vida que vai pilotar você, não é mais a macroforça tal, ou tal empresa, ou tal marca. É você sendo o piloto da sua própria vida. Na hora em que você faz isso, rompe totalmente com o padrão de incômodo existencial imposto pelas religiões que dizem que você é uma porcaria, mas que se você praticar a religião direito, vai ser salvo. Isso é um engodo, isso não existe, pessoal, isso nunca existiu. Mas a história humana sempre foi ancorada em cima dessa percepção equivocada. Então, assim, ninguém vai conseguir fazer por você o que? Remover esse incômodo, remover esse padrão de ignorância. Isso é produto da própria habilidade que o ser humano precisa criar ao longo da sua existência. Então, assim, o nosso objetivo é falar hoje um pouco do Mentalma da forma mais prática possível.
para que as coisas que eu esteja fazendo claramente me permitam perceber até que ponto eu estou inovando a minha vida e rompendo com os padrões desse incômodo, da celebração da ignorância. Eu estou agora produzindo conhecimento, sistematizando o meu conhecimento, estou criando níveis de compreensão, níveis de consciência, valores supremos da minha consciência, e eu estou fazendo isso ao longo de quê? Da minha vida. E o que diabos é minha vida? É o dia a dia, é o instante após instante. Então, sendo extremamente prático, como é que eu apliquei o Mentalma em mim mesmo e como é que eu ainda aplico o Mentalma em mim mesmo hoje, depois de decorridos mais de 30 anos de prática? É você pegar uma folha de papel e eu comprei aquelas etiquetas, etiquetas em pequena. Por quê? Porque na folha de papel eu coloco metas do meu dia. Meta número 1, sentir-me do jeito que eu quero me sentir. Eu quero me sentir pacificado. Eu sou muito apressado, eu quero me sentir tranquilo. Eu sou muito afobado, eu quero me sentir equilibrado. Ou seja, você define no papel, meta do dia, sentir-me bem. Fim do dia, eu checo se eu me sentir bem. Mas eu nem me lembro no fim do dia como é que eu me senti ao longo do dia. De fato, o dia da gente traz muitas coisas e o mental, como não é exercício físico, é exercício mental. Então, como é que eu faço? Como é que eu fiz minha vida inteira? Minha meta número 1 sempre foi essa: aprofundar a respiração e respirar conscientemente várias vezes ao dia, quantas vezes eu conseguir me lembrar. Ponto 1. É esse. Então, para isso, eu pegava as etiquetas, colocava RSP em cada uma e colava essas etiquetas. Na época que eu fiz isso, eu trabalhava em banco. Eu colava na minha caneta, que eu usava no bolso, na chave, na época eu tinha moto, da chave da moto tinha uma etiquetazinha bem pequenininha, RSP, nos 2 espelhos da moto, no guidão da moto, no meu birô, na Caixa Econômica, quando eu trabalhava como caixa executivo, no meu guichê, em todo lugar, eu jogava lá o quê? Aquele pequeno recado. Por quê? Porque o cérebro da gente é tipo um computador. Você pode reiniciar o computador várias vezes ao longo do dia. Trabalha, aí deixa de lado. Opa, lá vou eu de novo, reinicio o computador. O cérebro da gente, ele funciona o tempo inteiro. Mas ele funciona o tempo inteiro no modo sobrevivência e naquela respiração que a gente falou ontem de ansiedade. Para que você faça o seu cérebro funcionar o tempo inteiro, não no modo ansiedade e sobrevivência, mas no seu modo de gestão psíquica de você mesmo, então você tem que respirar várias vezes ao longo do dia. Que tipo de respiração? A respiração consciente que nós falamos ontem. É o seu ritmo respiratório. Eu vou respirar em 3 segundos, segurar em 3 e exalar em 3. Um exemplo. Pronto, esse é meu ritmo respiratório. O RSP, a cada vez que eu vi esse recadinho de mim para mim mesmo, aí eu vou fazer isso. E na hora que eu estiver fazendo isso, a minha atitude mental é de se acalmar, é de tentar não pensar em nada e apenas sentir a respiração e prestar atenção ao ritmo para que eu atinja o meu objetivo de, ao longo de 10 segundos, fazer
Eu posso fazer isso de olho aberto, em pé, em qualquer lugar. Produz a mesma sensação de fechar os olhos, desde que você prevaleça sobre tudo mais na hora em que você estiver fazendo isso. É você sentir-se dono da sensação que você está produzindo a cada vez que você aplica o seu ritmo respiratório consciente. Então, acordou, tomou café, foi ao banheiro, faz a higiene, aprofunda a respiração, uma vez, duas vezes, 5, o tempo que você tiver. Faça isso, aplique a sensação que você quer sentir associada àquela respiração. Eu chamo isso aqui de inicialização. Eu estou iniciando o meu dia, então eu aprofundo a respiração, acalmo a mente e me alinho com o meu propósito de passar aquele dia várias vezes reiniciando a atitude mental de respirar conscientemente, ou seja, a mesma coisa, várias vezes ao longo do dia. No final do dia, a sensação de finalização. Pronto, eu vou finalizar o dia. Aí você analisa aquilo como se você fosse um juiz. E aí, o que é que eu fiz hoje? Quantas vezes eu reiniciei o meu cérebro e o meu corpo frente à minha ordem de, usando o discurso interior, eu dizer a mim mesmo o que eu quero fazer e quantas vezes eu fiz isso. Fiz 4 vezes ao longo do dia. Maravilha. Como é que eu estou me sentindo? Ou seja, se você fez e se sente bem, saiba que isso é uma qualidade formidável. Porque aquele dia, pela primeira vez na sua vida, você cuidou de não celebrar a ignorância que a vida arrasta todos os humanos no mesmo padrão. Você fugiu àquela ignorância e o mundo inteiro sentiu-se do jeito que sempre se sente, mas você estava se sentindo do jeito que você está definindo. Isso tem uma importância que a gente nem imagina. Porque na hora que você começa a fazer uso consciente de suas potencialidades, você começa a despertar essas potencialidades e você nem sabe. Então, fato 1, colocar num papel a sua meta diária de respirar conscientemente, várias vezes ao longo do dia. Ponto 2. Eu também colocava uma outra, no início, uma outra etiqueta que depois eu parei de colocar porque isso tornou-se inserido no ato de respirar, que era o DBD, D de dado, B de bom e D de dado. Mas, na verdade, significava devagar, bem devagar. Por quê? Porque eu posso levar essa caneta daqui para lá, sim, bem depressa. Mas eu posso fazer isso com calma. Se eu sou um ser humano que eu só ajo de forma voluntariosa, isso implica dizer que o meu mundo mental é voluntarioso, é o tempo inteiro agindo no primeiro impulso. Mas na hora em que eu aprendo a agir devagar, na hora em que eu aprendo a me observar agindo, na hora em que eu me sinto gestor de mim mesmo, numa velocidade em que eu consiga acompanhar o que eu estou fazendo, perceber a mim mesmo, e a gente tem que diminuir a velocidade. Quem consegue fazer isso, óbvio que na hora que correr, você vai ter que correr, na hora
Tem horas na vida em que é o contrário, você tem que correr, mas o nome disso é neuro ou necessidade, ou neurose ou necessidade. Mas se você fizer isso o tempo inteiro, e é isso que a gente faz o tempo inteiro. Então, na hora em que você está agindo bem devagar, implica dizer que você também está respirando profundamente para poder agir bem devagar. Porque se você estiver respirando, você não vai agir devagar. Então, são dois comportamentos que se associam, que se reforçam. O ato de você respirar conscientemente, produzindo a sensação que você quer, que seja aquela que vai lhe identificar a partir de agora, e para isso você vai agindo devagar, bem devagar. E ao longo do dia, conversar consigo mesmo sobre essas duas coisas. Desenvolver a respiração consciente. Não agir no primeiro impulso, porque você vai agir lentamente. Isto aqui, com a checagem final antes de dormir. O que é que eu fiz? Fiz besteira? Não, blá, blá, blá. Que nota eu me dou? Meu dia foi 10, nota 10, nota 9, nota 8. Não é o dia, é como você se comportou frente ao dia. Como eu me comportei frente ao dia. O dia tem suas complicações, tem seus incômodos. Mas o que você não pode é piorar tudo isso com seu incômodo existencial trabalhado pela celebração da ignorância, que você tem que romper a ignorância imposta pela vida e agir de acordo com os seus padrões de conduta. Aqui você está sendo piloto da sua existência. E esse é o lado mais prático do mental. Né? Por quê? Porque você consegue fazer isso no seu trabalho. Você consegue fazer isso na sua casa. Você consegue fazer isso na sua vida. O mental me elimina no ser humano aquela desculpa esfarrapada. Eu não tive tempo de fazer isso. Eu criei um método em que eu não teria como enganar a mim mesmo. Por quê? Porque era durante o meu trabalho que eu praticava o mental e ainda pratico. É o tempo inteiro. Não há um instante em que eu não aplique o mental. Por isso que o mental é a ciência da minha personalidade. Quando você é envolvido por uma questão, aí você começa a respirar, começa a se afobar, mas em algum momento as suas próprias células, porque você faz aquilo todo dia, as células avisam, Rogério, menos, aí você volta a se alinhar, a plenitude vibratória que eu falei, você volta a se alinhar. Então, pessoal, isso é o Mentalma na sua expressão mais prática e chata. Prática porque é extremamente simples. É você e você. Não tem desculpa, porque eu estava no banheiro, porque eu estava trabalhando, porque pouco importa, você pode realizar isso em qualquer instante da vida. Agora, é simples? É fácil? Não tanto. Porque nós estamos acostumados a fazer o oposto disso, que é viver reagindo. Aqui você não está reagindo, aqui você está produzindo a sua vida. Aqui você é o cara que está escrevendo o enredo do seu dia, ou seja, o que é que eu vou viver hoje, como eu vou me sentir, como eu vou respirar, com que velocidade eu vou atuar. Eu próprio vou me acompanhar, vou checar, vou reclamar de mim mesmo, vou me elogiar. No fim do dia, eu me finalizo, e se você se finaliza todo dia, quando terminar um mês, você vai dizer o que é que eu fiz nos últimos 30 dias. Você vai se lembrar. Porque toda noite, antes de dormir, você se finalizou. E deu, entre aspas, uma nota para você mesmo.
Quando você faz isso ao longo de um semestre, ao longo de um ano, você vai ser um dos raros seres humanos na Terra que vai olhar para trás e saber o que é que você fez durante os 365 últimos dias da sua vida. Você praticou o mental e viveu. Mas se você não tiver um método diário de existência, você só viveu a tal vida que a celebração da ignorância e Kapila, Siddhartha Gautama chamam, descrevem, dão nome para os diversos tipos de ignorância que ferram com a humanidade, ainda que não seja o assunto que a gente vai falar agora. Mas existem esses padrões de ignorância que funcionam como códigos bloqueadores, como travas, como lacres. Na hora em que você tem um mentalma ou qualquer disciplina diária que liberte sua consciência, é como se você estivesse se destravando, se deslacrando, é você no comando. Então, assim, pessoal, não há nada mais prático que isso. Mais do que isso é fazer no seu lugar. Ninguém vai conseguir fazer no seu lugar. É você mesmo.